Olá, amigos telespectadores da TV Transamérica, são exatamente 19 horas mais 30 minutos, estamos ao vivo aqui em nossos estúdios com mais um programa Verdade e Expressão, ao vivo pelo canal 59 e também pelas redes sociais, o Facebook da TV Transamérica e o Facebook do Verdade e Expressão. Você pode participar conosco através das redes sociais, perguntando, fazendo a sua crítica aí, sua sugestão, ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Nós estamos naquela sequência de entrevistas com os pré-candidatos a Senado, governo e até presidente, e dando essa sequência, nós estamos hoje aqui com mais uma pré-candidata ao Senado Federal pelo Paraná, do PSOL, que é a Jaqueline Parmigiani. Boa noite, Jaqueline, uma honra recebê-la aqui no programa. Para conhecer um pouco mais da sua pessoa, eu já inicio a entrevista perguntando quem é você e pedindo já para você se apresentar ao nosso telespectador. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos e todas que estão me escutando aí do outro lado. Bom, eu sou professora, sou uma antropóloga que atuo pesquisando as comunidades indígenas, especialmente estudando etnologia indígena guarani aqui na nossa região. Sou uma mulher de partido, né? Não sou muito obediente, né? Àquilo que eu acho que tem que ser, aquilo que é as deliberações, as decisões do partido. Sou uma mulher muito fiel, né, ao meu partido. E sou uma militante partidária, uma militante socialista, feminista, acima de tudo. E a sua formação aqui, Ciências Sociais, pela Universidade de São Paulo, como que surgiu isso? Aqui consta que são licenciatura em Sociologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, complementando mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente você é professora lá na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Esse viés aí mais político veio por conta desse estudo nas Ciências Sociais? Acho que não, acho que ele veio um pouco antes até, né? Eu sou militante política, militante ligada ao movimento estudantil na minha adolescência, né? Então, com 17 anos eu já atuava no movimento estudantil e era anterior. Talvez essa vontade de participar, de atuar, né? Eu estava naquele nosso período que era no final da ditadura militar, 79, 80, 81, que me fez querer entender melhor a sociedade, né? A sociedade que a gente vive e as sociedades. Aí, talvez essa história me transformou numa cientista social, numa antropóloga, né? Não ao contrário. A militância política... Agora você com essa formação aí, você falou aí que você passou vários períodos aqui no Brasil, você falou da ditadura militar, do golpe que teve e tal. Gostaria que a sua visão como cientista social, que a gente vê muitas pessoas hoje falando da volta da ditadura, a volta da intervenção militar, gostaria que você passasse a sua visão, a sua experiência, o seu modo de pensar sobre essa situação, porque de repente o que nós estamos conversando hoje, lá naquela época não podia, né? Exatamente, acho que é bem isso, né? O que acho que as pessoas que não vivenciaram aquele período não costumam ter na sua memória, né? Eu acho que é importante toda hora a gente recuperar isso, que era um período onde até aquelas coisas mais básicas do cotidiano, né? A gente tinha medo, eu tinha 17 anos em 79 e eu conheci a figura que eu me apaixonei, né? Que se tornou meu marido e que a gente vive junto, é casado até hoje, naquele período. E a gente tinha muito medo, pra você ter uma ideia, Rafael, a gente tinha muito medo de namorar sério, sabe? De casar, de ter filho, de namorar, porque a gente achava... Naquela época a gente já estava vivendo o final da ditadura, já estava vivendo os momentos finais, né, derradeiros da ditadura militar, mas a gente tinha muito medo de que não era, né? Não era um momento derradeiro, que aquele ainda era... a gente só tem a ideia de que era derradeiro depois que a gente viveu, né? Quando eu olho para trás, eu falo assim, não, era uma bobagem a gente ter medo de ter compromissos sérios e ter medo de ser preso e ter medo de ser, né, enfim, entregar o seu companheiro, né,
numa sessão de tortura como a gente sabia que existia, né? Então, assim, você não namorar, né? Você ser militante, você querer lutar por um mundo diferente, discordar do sistema e namorar, eram coisas que a gente tinha medo, né? Você vê como afetou o nosso cotidiano, né? Daquela juventude, aquela juventude foi muito afetada por essa dinâmica, né? A gente acabou namorando mesmo assim. E dentro dessa sua participação em movimentos sociais que você teve na sua militância estudantil, luta pelos indígenas, eu gostaria que você falasse mais sobre essa questão indígena, até porque o PSOL tem uma pré-candidata a vice-presidente que é indígena. A Sônia Guajajara, nossa co-presidenta, né? A gente trabalhou na construção da candidatura da Sônia como presidenta, né? Como pré-candidata à presidência, e na construção ela acabou ficando como co-candidata, né? Uma candidatura que tem a mesma força simbolicamente, né? Que o presidente o candidato à presidência. Eu acho que a candidatura da Sônia, e aí tem a ver um pouco com a paixão que a gente tem em defender essa candidatura, que a gente teve em construir essa própria candidatura, ela é simbólica, né? Num país que nasce, que surge da opressão desses povos, dos povos indígenas, que surge da escravidão, né? Dos povos africanos, simbólica, ela representa a vontade que o pessoal tem de construir uma outra história, né? A gente chamou, durante a construção da candidatura dela, de outros 500, né? 518 anos depois, né? A gente vai construir uma nova história. Então, acho que foi central, e a colocação da candidatura dela como co-presidenta, né? Disputando essas eleições presidenciais, tem esse simbolismo todo, né? De que a gente tem, na história do nosso partido, a vontade de construir uma outra história, uma história que expresse ou que a gente inaugure, a partir de agora, outros 500 anos. Né? Você acredita que seria uma forma de, como que eu posso falar, ampliar aí, ou dar uma maior visibilidade a minorias que de repente, não são vistas no país, assim? Eu acho que sim, e simbólico de uma vontade de construir algo novo, né? Porque quando a gente pensa em priorizar candidaturas do perfil como o da Sônia Guajajara, né, a gente está querendo dar um recado para a sociedade, né? Um recado de que a gente precisa passar a construir uma sociedade diferente, baseada no novo modelo, né? Talvez um modelo de desenvolvimento que tenha uma afinidade, que tenha um diálogo com o bem viver das sociedades indígenas, menos consumista, né? Menos predatório dos recursos naturais, né? Uma sociedade que se diferencia desses 518 anos de história que a gente teve, né? Eu acho que a gente precisa começar a repensar e talvez construir novos modelos de sociedade, né? A gente pode olhar para as sociedades indígenas e perceber nessas sociedades outras possibilidades. Assim como, você falou das minorias, né? Uhum. Assim como a gente olhar para a história das mulheres, né? A gente olhar para uma história, pensar numa sociedade construída a partir de uma lógica que não seja centrada no masculino, né? mas no feminino, numa lógica, numa forma de pensar o mundo, numa vivência que não é só essa vivência competitiva, nesse poder bélico, né, que foi essa nossa experiência ocidental, né? Acho que simboliza isso, a vontade que o pessoal tem de construir uma nova sociedade, né? Uma sociedade diferente dessa sociedade que a gente experimentou até agora. Você falou da questão do movimento feminista. Gostaria que você, até para o nosso telespectador melhor entender, o que seria um movimento feminista? O que é ser feminista para você? Para mim, ser feminista hoje é lutar por igualdade, né? Lutar essencialmente bom, primeiro que um feminismo não é como é que se diz? Não é só pela maior participação das mulheres, também, né? Eu acho que a gente está envolvida aí numa luta por mais mulheres na política, e eu acho que isso a gente
o Brasil precisa começar a repensar essa forma de participação das mulheres na política. Mas, assim, mais do que isso, né? A gente não pensa que basta ser mulher, né? Eu acho que tem que ser mais mulheres de esquerda participando da política, mais mulheres que se oponham a esse sistema machista, né? Esse sistema que vem matando mulheres, né? Na minha cidade ontem, acho que todo mundo de alguma maneira pôde acompanhar, a gente recebeu a notícia trágica de uma menina nova que acabou de se formar em medicina. Semana que vem ia ser a formatura dela, foi assassinada, né, pelo namorado dela, né, que se matou na sequência, né? Então a gente precisa pensar numa sociedade que lide com as mulheres não como objeto dos homens, né? Olha, você não é mais minha, a gente não sabe quais foram os motivos, mas ela não pode ser pensada como uma propriedade masculina, né? A nossa luta é por igualdade, né? A nossa luta é para mostrar que nós também somos gente, né? E acho que na nossa história a gente vem sendo colocada num patamar muito abaixo, né, do que é considerado aceitável, né, socialmente. Matar uma mulher porque essa mulher não lhe quer mais não é aceitável, né? E acho que o feminismo pelo qual a gente luta, num primeiro momento, é pela nossa vida, né, pelas nossas vidas. Num segundo momento, e também tão importante quanto, o primeiro e segundo momento, aí não é uma hierarquia, o primeiro mais importante, o segundo mais importante, não. Todos igualmente importante, é que é um feminismo também que entende que as mulheres trabalhadoras sofrem mais, que as mulheres são mais penalizadas do que as mulheres das elites, né? Então, por isso que a gente fala que não basta ser mulher, né? Não basta ser uma mulher branca também, né? Eu, sinceramente, gostaria muito de votar nessas eleições numa mulher do PSOL negra, né? Então, acho que o meu trabalho para o Senado, né, está sendo mostrar a possibilidade de uma mulher, né, e quem sabe amanhã, ou quem sabe até a nossa convenção, Convenção? Na verdade não é até a nossa convenção, até porque a gente já fez a conferência e o meu nome Já fizeram a conferência, né? Já fizemos a conferência, vai ter a convenção. É que tem a convenção que é para os majoritários. Uma obrigação legal, tal, que tem. Mas a próxima construção, a gente espera que as mulheres negras se animem e que se coloquem e que nós mulheres brancas, nos coloquemos como escudos, né? Não como protagonistas, né? Porque quando uma mulher negra deixar de ser oprimida, todas nós deixaremos de ser, né? E o que a gente teve a morte da vereadora Marielle Franco, que causou muita, digamos assim, podemos até falar muito equívoco de parte da mídia sobre o real ocorrido, na verdade, né? Eu gostaria que você falasse assim, o que representa a Marielle hoje para o PSOL. A Marielle é um símbolo de resistência, né, da luta feminista, do feminismo que a gente constrói, né, a partir do PSOL, que é esse feminismo que tem uma inter-relação com a classe social. A Marielle era uma militante do PSOL que foi construída, que se construiu na luta no interior de uma favela, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, né, que era a favela da Maré, uma comunidade da onde as lutas populares, né, as lutas, enfim, ela era uma militante negra, né, feminista, era uma mulher lésbica, né, então ela representa tudo o que a gente, assim, ela representa essa intersecção que a gente discute, né? Que o feminismo ele é um feminismo, mas não é qualquer feminismo, né? É um feminismo que se relaciona com uma origem de classe, né? E que se relaciona também com as opressões, as outras formas de opressão, né? A mulher negra, a mulher trabalhadora e a mulher lésbica, ela é sem dúvida nenhuma a mulher que tem menos privilégios na nossa sociedade, né? É a pessoa na nossa sociedade que menos privilégios tem, que não tem nenhum privilégio, né? Muito diferente
dos outros perfis. A Marielle, ela é o símbolo da resistência da luta das mulheres, ela não tenho dúvida, ela foi assassinada, ela foi executada, né, por um Estado homicida, né, um Estado assassino, né, e numa tentativa, eu acho que daí, muito explícita mesmo, uma vontade muito dirigida a calar as mulheres, né, a calar as mulheres, a dizer assim, olha, você não poderia estar fazendo política, né, por isso que foi tão fácil, né, matar a Marielle, não foi uma coisa tão complicada, né? Infelizmente, né? Quer dizer, a vida de uma mulher negra, lésbica, ter sido ceifada de uma maneira tão brutal e tão fácil, né? E tão fácil. E impune, né? Porque já fazem mais de 100 dias que a Marielle foi executada e a gente ainda não tem nenhuma resposta, né, das investigações policiais. E dentro desse fato, e aliado a vários outros fatos, a gente vê que tem uma grande intolerância em relação à política no país, né? A gente está mais ou menos naquele jogo de torcida, esquerda, direita, os extremos. O que você acha, você como socióloga, o que você acha que é necessário para o país passar por essa crise política? Bom, eu acho assim, tem alguns pontos aí que eu acho que são legais a gente conversar. A primeira ideia é que, assim, você pergunta o que eu acho, né? Eu sou uma militante de esquerda, né? Então, assim, não tenho nem dúvida de que eu acho que, assim, o nosso momento agora, o momento que a gente vive agora, é um momento de disputa com esses setores mais conservadores da nossa sociedade. Eu não tenho dúvida de que a gente está passando um período, está vivenciando um período de um ativismo muito profundo desses setores mais conservadores. E para combater esses setores mais conservadores da nossa sociedade, precisa existir um ativismo de esquerda, né? Então, assim, eu sou uma mulher socialista, né? Acho que eu já falei isso no começo, uma mulher que acredita no fim das desigualdades sociais. E estou me colocando como uma militante disposta a fazer esse combate, né? Diminuir o espaço da direita na nossa sociedade, né? Eu vou falar uma coisa que eu ando falando, eu treino boxe, né? Eu aprendi no boxe que quando você tem um ataque, né? Alguém te atacando, né? E aí acho que isso vale também, e isso que motivou um pouco eu aceitar esse desafio que os militantes do PSOL colocaram para mim, né, como candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado. A gente aprendeu no boxe que quando alguém está te atacando, você monta a guarda, né, e vai para cima, né, porque quando a pessoa tem um espaço para poder bater em você, né, ela consegue bater com muito mais violência e com muito mais força. E o lugar de defesa, ele não pode ser um lugar de recuo, tem que ser um lugar de protagonismo e de avanço, né? Então, eu acho que a nossa relação, não sei se foi isso que você perguntou, a nossa relação... É que, na verdade, assim, o que eu quis falar é que a gente tem uma intolerância muito grande hoje na sociedade, não estou falando de todas, mas de parte, nessas discussões políticas, né? E às vezes a gente percebe uma intolerância dos dois lados, né? Que a gente vê até xingamentos em rede social, tal. O que você acha que é necessário para que a gente consiga superar esse momento que a gente está vivendo no país? Eu acho que precisa de diálogo, né? Então, quando você me perguntou em relação à ditadura, o que faltava na ditadura era o que a gente sente, né? Que é necessário, importantíssimo a gente defender com todas as forças, né, na nossa sociedade hoje, é a construção e ampliação desses espaços de discussão. Agora eu pessoalmente nunca briguei com ninguém na internet, né? Nunca briguei com ninguém em espaços de redes, nunca briguei em ninguém como professor em sala de aula, né? A gente discute, a gente se coloca as nossas posições, né? Em sala de aula a gente coloca as teorias, os debates, né, que são colocados, né?
Eu não consigo ver, Rafael, como uma briga, né? Agora eu falo assim, como uma briga são os ataques, né, que a gente vem recebendo. Aos ataques que a gente vem recebendo, a minha resposta é essa defesa que avança, não é uma defesa que recua, né? A gente vai responder ataques com propostas, com projetos, não recuando, não com medo, né? Eu acho que esse é um elemento importante, né? Não vou defender batendo, né? Sim. Mas vou defender indo para cima, não vou defender também deixando espaço, né? Para apanhar mais, né? É um pouco essa ideia, não sei se era isso. E qual que é a sua visão sobre a escola sem partido? Você falou de sala de aula, vamos aproveitar. Absurdo, né? É um absurdo. Eu acho que enfim, é só nesses tempos de hoje, né, que a gente pode achar que um projeto desse tipo, né, tem algum sentido, né? A Escola Sem Partido é um projeto político da extrema-direita que o único objetivo é impedir os avanços, né, que a gente conquistou a duras penas, né, no movimento de mulheres, no movimento LGBT, porque no movimento das comunidades LGBT, porque a única coisa que esse projeto, sem noção, questiona são os avanços que nós tivemos nesses campos, né, na luta por igualdade, na luta... O questionamento é sobre gênero, é sobre as discussões de gênero, é sobre as discussões de diversidade, é sobre os debates de tolerância, né? A gente não pode acreditar que um projeto desses, né, como é que se diz? Pode trazer alguma coisa de benéfica, algum benefício para a nossa sociedade, né? Um projeto que se coloca justamente no momento em que a gente precisa aprofundar essas discussões dentro das escolas, né? O projeto Escola Sem Partido não é um projeto que está questionando o posicionamento político pessoal das pessoas, ele está questionando que os professores em sala de aula discutam sobre gênero, que os professores discutam em sala de aula sobre tolerância, né? São esses os questionamentos, essas as proibições, né, que são colocadas por esse projeto, né? Não é da forma como parece que sugere, né, Escola Sem Partido. Parece que os professores chegam na sala de aula e ficam discutindo partidos. Você viu isso quando você se estudou em algum momento na sua formação? Acho que nenhum de nós que se formou, né, se formou assistindo debates políticos dentro de sala de aula. Isso não acontece nem no curso de Ciências Sociais acontece, que é um curso que deveria, teoricamente, acontecer, porque a gente estuda ciência política, sistemas partidários, a democracia, né? Poderia acontecer. Vamos discutir os partidos, vamos discutir... Não acontece. A gente discute teorias sobre partido, teorias democráticas, a gente discute teorias sobre as diversas sociedades, né? Nem lá acontece. Por que aconteceria nas escolas? O que está acontecendo nas escolas que incomoda tanto essa elite dirigente? O que está acontecendo nas escolas a pauta de direitos humanos passar a entrar e integrar o debate no interior das escolas. A única pauta que está incomodando é direitos humanos. Onde já se viu um país que se nega a discutir direitos humanos? Tolerância. Onde já se viu um país que se nega a discutir igualdade entre homens e mulheres, né? Não tem sentido, é um projeto que não tem pé nem cabeça, né? No meu entendimento, meu pobre entendimento. E você que faz parte da esquerda, eu sempre faço essa pergunta para quem é pré-candidato que é da esquerda. Na sua visão, o que seria a esquerda? O que é ser de esquerda na sua visão? É defender uma sociedade mais justa, né? É defender uma sociedade igualitária, né? Em todas as suas, é defender que aqueles que é defender o fim da miséria, é defender o fim da fome, é defender que aqueles que historicamente foram excluídos da sociedade, é defender o fim dos privilégios, né? A gente vive num país que tem uma elite que se recusa a abrir mão de mínimos privilégios. Privilégios não combinam com democracia, não existe democracia com privilégios. Aí quando a gente quer mexer em um mínimo, pífio privilégio,
essa elite se incomoda, né? Se incomoda, se mobiliza, vai para as ruas, quer impedir o professor de discutir direitos humanos, né? Porque discutir direitos humanos é discutir o fim de privilégios, né? Então, assim, ser de esquerda, para mim, é o fim dos privilégios, é lutar pelo fim dos privilégios, é lutar por uma sociedade mais justa, é lutar por uma sociedade igualitária, né? Entre homens e mulheres, entre as classes, né? Uma sociedade que a gente possa ser mais feliz, né? A gente possa criar os nossos filhos sem medo, né? Criar as nossas filhas sem medo que elas sejam assassinadas pelos seus namorados, né? Que a gente saiba que elas vão poder voltar para casa e que a gente vai poder comemorar a formatura delas, né? Como os pais da Marília não vão poder comemorar, infelizmente, né? A semana que vem, né? A formatura de uma menina que ia se formar em medicina pela PUC Campinas, né? Dentro dessa situação, a gente sabe que a esquerda ganhou a eleição em 2002 com o PT, entrou o ex-presidente Lula e o PSOL acabou surgindo de uma discordância de integrantes da política que o PT vinha adotando. Mas a gente verifica aí que o PSOL, na questão do ex-presidente Lula, ele defende aí a soltura dele, a questão de que aquela história toda que a gente já conhece, que não adianta ficar repetindo aqui, que não tem provas, tal. Gostaria que se explicasse, porque às vezes há muita confusão, principalmente do eleitor, que às vezes ele pensa que o PSOL está alinhado com o PT, e na verdade não está. Não. A gente que estuda profundamente a questão de política e dos partidos, gostaria que se explicasse isso para o nosso telespectador. Então, o PSOL, ele surge, na verdade, assim, o PSOL surge da expulsão de alguns parlamentares, né, que votaram contra, né, alguns parlamentares que eram do PT, né, e que votaram contra a primeira reforma da Previdência, né, que é proposta no interior do governo do PT, né. Então, assim, o PSOL nasceu de uma expulsão, né? Os militantes do PSOL foram expulsos do PT, né? Então, assim, isso eu acho que é importante colocar, né? Porque parece que a gente está num lugar do tipo assim, olha, o PSOL muitas vezes aparece, para quem não conhece, né? Para quem não está dentro nem da dinâmica partidária, da dinâmica dos partidos, como um partido intransigente, um partido intolerante, né? Não, muito pelo contrário, o PSOL, os militantes do PSOL, né, foram expulsos do PT, né, na primeira reforma previdenciária, né, que o PT propôs. Mas o PSOL é um partido extremamente tolerante e um partido coerente com a sua história de fundação, né? O PSOL é um partido que acredita que a eleição sem o ex-presidente Lula é uma eleição fraudada, né? Só que a gente quer, né, nossa campanha, acho que desde o primeiro momento, né, que o Lula foi preso, é uma campanha pela liberdade do Lula, né? Então a gente vem, né, Lula livre, é uma campanha que é feita também pelo PSOL, mas por que a gente quer o Lula livre? Porque a gente quer disputar com o PT, a gente quer disputar com o Lula essas eleições. A gente tem um candidato, uma construção maravilhosa, uma das construções mais bonitas da história do Brasil. E olha, vou arriscar dizer da América Latina, talvez até do mundo, né? Que são duas pré-candidaturas à presidência, que é uma indígena guajajara, né? E o Boulos, que é um militante do movimento social como o MTST, né? Então a gente tem duas candidaturas movimento disputando as eleições, né? Então acho que a gente quer disputar com Lula, né? Essas eleições, né? Disputar apresentando à sociedade o Boulos e a Sônia para a presidência do Brasil. Legal, vamos só para as notícias da semana do Pedro Lima com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Vamos então começar falando sobre as eleições de 2018. A transferência voluntária de recursos da União para os estados e municípios, bem como dos governos estaduais aos municipais, está proibida desde sábado, dia 7, devido às eleições de outubro.
Essa é uma das condutas vedadas pela lei eleitoral 3 meses antes do pleito. Visando evitar que atos do poder público afetem a igualdade de oportunidades entre os diversos candidatos, o descumprimento das proibições pode levar desde a anulação do ato, passando por multa para o agente público responsável pela iniciativa até a cassação do registro ou diploma do candidato beneficiado. Agora vamos falar sobre a Casa de Custódia aqui de Curitiba. Na manhã da última quinta-feira, 5 de julho, foi encerrado o motim iniciado no dia 1º na Casa de Custódia de Curitiba, com a liberação do último dos 5 agentes penitenciários mantidos como reféns. Para o alcance de um acordo entre as partes, o Ministério Público do Paraná, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias, a CAOP, de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, participou das negociações. O conflito envolveu 172 presos que fizeram como reféns 5 agentes penitenciários que trabalhavam no local. Com duração de 80 horas, esse foi o motim mais longo dos últimos anos no estado do Paraná. Agora vamos falar sobre multa no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE-PR. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná sancionou os titulares da Secretaria de Estado da Administração e Previdência, a SEAP, e a Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, a SEJU, durante o exercício de 2015, de Norá Boto Portugal Nogara e Leonildo de Souza Grota, respectivamente, o pagamento da multa de 40 vezes o valor da unidade padrão fiscal do Estado do Paraná, que é o UPF-PR, cada um. As sanções foram motivadas pelo pagamento de pessoal acima do teto constitucional. A decisão foi tomada no processo instaurado em razão da apresentação de comunicação de irregularidade pela Terceira Inspetoria de Controle Externo. Então, essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Legal, obrigado, Isis. Vamos falar um pouco sobre algumas pautas aí que, caso você seja eleito senadora, você vai enfrentar. Em relação à reforma trabalhista, em novembro nós vamos completar 1 ano de vigência da reforma trabalhista. Gostaria que você falasse sobre a reforma trabalhista. Se você for eleita, você vai defender digamos, a revogação dessa lei? Qual que é a sua opinião? Não, com certeza, acho que todas as candidaturas do PSOL nessas eleições vão defender a revogação das reformas, né? Tem outras reformas aí também, tem a reforma do ensino médio, que também acho central a gente revogar, mas assim, a gente vai defender a revogação da dívida, desculpa, a gente vai defender a revogação da reforma trabalhista, a revogação plebiscitária, né? A gente vai chamar, eu acho que isso é um tema importante, a gente quer discutir com a sociedade essa revogação, né? Ela não ela é pautar, né, na sociedade a revogação da reforma, né? Essa reforma ela foi colocada como como é que se diz? Deixa eu tentar organizar. Ela foi colocada como como se fosse algo que a gente tivesse que engolir, como se fosse culpa do trabalhador, né? Os problemas que a gente vem sofrendo no país, né? A gente vive um país, né? Num país uma elite que não abre mão de nenhum dos seus privilégios, né? Uma elite que não paga imposto, né? Uma elite que não paga, né, imposto sobre fortunas, sobre herança e bom, historicamente, para variar, né, essa dívida sempre vai recai quando é a hora de alguém pagar a conta, né? Esse alguém é o trabalhador, é a trabalhadora, né? Então, a reforma trabalhista ela é uma necessidade do capital financeiro internacional, né, para flexibilizar o trabalho, para baratear, para precarizar o trabalho e é colocada socialmente como se fosse um fardo
um momento do trabalhador da trabalhadora abrir mão de alguma coisa em nome da sociedade, né? Então é óbvio que a nossa luta é pela revogação dessa reforma, mas a gente quer que a sociedade revogue essa reforma, né? A gente quer que o trabalhador, a trabalhadora se mobilize contra a reforma trabalhista, se mobilize para não aprovar a reforma da Previdência, né? A gente tem que defender, né, o nosso direito, os nossos direitos que foram duramente conquistados historicamente nas ruas, né, lutando juntos, né, por eles. Mas na sua visão, aquele modelo anterior, aquela legislação, digamos, trabalhistas anterior, você entende que ela teria que ser, digamos assim, revista? Ou você defende, no caso, revogar essa atual legislação para se voltar à anterior? Qual que é a sua visão dentro desse panorama? Eu penso que se a gente puder aprofundar, ampliando o direito dos trabalhadores, né, eu acho que poderia até ser melhor. Num primeiro momento, a luta pela revogação, né, mas do ponto de vista do PSOL, do ponto de vista que nós defendemos, né, é óbvio que se a gente puder aprofundar na construção dos direitos, aprofundar, né, ampliar os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, é a nossa pauta, né? Quando a gente fala, o nome do PSOL é Partido do Socialismo e Liberdade, né? Então, o socialismo que a gente defende é dessa busca de igualdade. A sociedade, ela é construída por todos nós, né? A sociedade, as riquezas sociais, é isso que a gente chama de riqueza, para existir, precisa da colaboração de todos, né? Precisa da colaboração dos trabalhadores, precisa da nossa construção colaborativa, né? O problema do capitalismo é que você precisa de todos colaborando para produzir, mas na hora de se apropriar das riquezas produzidas, é só 1% da sociedade, né, que se apropria. A gente luta para que os outros 99% participem da produção, não só da produção, mas das benesses, né, das riquezas produzidas por eles, né? Nós todos colaboramos para produzir as riquezas sociais. Para que isso aqui aconteça, tem alguém aí atrás, né, me gravando, me filmando, tem a senhora que trouxe aqui água para a gente, né? Tem todo mundo colaborando, né? Se a gente tivesse que parar para se autofilmar, tivesse que parar para buscar água, esse trabalho seria, como é que se diz? Quase que impossível, né? A gente ia precisar de muito mais tempo. A gente faz isso tudo porque está todo mundo aqui colaborando para produzir um programa, para produzir isso, né, que a gente está construindo. Então, eu acho que é justo que todos que participaram da construção recebam os benefícios do que foi construído coletivamente. Agora, dentro das reformas, você falou da reforma da Previdência. Primeiro que é difícil entender essa reforma da Previdência, porque ela já mudou tanto que você... Ela já começou. Ela começou de um jeito, daí mudou, emendou. Então, gostaria que você falasse o que você pensa da Previdência no Brasil, que eu acho que fica mais fácil do que a gente ficar falando de reforma da Previdência. Eu acho que a gente assim, você tem razão, mas assim, tanto a reforma trabalhista como a da Previdência, elas fazem parte de uma necessidade daquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Acho que antes da entrada da outra matéria, né? Sim. Elas fazem parte disso que a gente está chamando das necessidades do capitalismo financeiro. Mas assim, parece que é um palavrão falar isso, né? A gente está falando assim de um tipo de capitalismo que a gente vive hoje, né? Que se preocupa mais com a rentabilidade, com grandes lucros, do que propriamente com a produção. Então, assim, é uma necessidade de uma sociedade que se preocupa muito com a produção de papel, de dinheiro, né? Não é uma sociedade que se preocupa com a produção do bem-estar, uma sociedade que se preocupa com a produção da vida. Ela se preocupa com a produção de papel. Então, nesse tipo de sociedade, flexibilizar o trabalho, né, é melhor, né? E é por isso que a gente é contra. Flexibilizar a mão de obra, poder mandar embora trabalhador para tornar a empresa mais rentável é uma necessidade dessa sociedade, né? E
diminuir o tamanho do Estado, né? E aí a Previdência, eu acho que ela entra nesse sentido, né? Diminuir o tamanho, aquele trabalhador que trabalhou a vida inteira, que contribuiu a vida inteira, né, para uma determinada, chegar numa determinada idade, poder se aposentar, ele precisa continuar contribuindo mais e mais e mais até, né, enfim, não se considerado, que é dessa maneira que ele vem sendo considerado, esse trabalhador, essa trabalhadora hoje, um peso para a sociedade, né? Nós do PSOL achamos que é o contrário, né? Por isso que tinha a ver com aquela discussão que a gente estava conversando antes, né? A gente acha que esse trabalhador, essa trabalhadora são responsáveis pela construção da nossa sociedade, da riqueza da nossa sociedade. Então, eles merecem, né? Hoje eles merecem o mínimo que é poder se aposentar e curtir e viver um pouco a vida, e ler livros, e viajar, né? Fazer alguma coisa, porque ele deu tanto dele, né? Tanto dele para a sociedade que ele merece isso. E isso está sendo cortado dele, né? Está sendo impedido em nome de um Estado que fique bem pequenininho, né? De um Estado que fique super pequeno, né? A previsão é de que ele fique do tamanho... seja responsável por 10% do PIB. Entende? Então, assim, significa um Estado que não vai mais investir, a gente já viu com a PEC da morte, né? Não vai mais investir em educação, não vai mais investir em saúde, não vai pagar os seus trabalhadores, né? Por aquilo que eles contribuíram a vida inteira, né? Que é a sua previdência. Um Estado que fique super pequenininho, né? E um Estado onde esse trabalhador seja totalmente dispensável, em nome da rentabilidade, em nome de ter mais lucros no mercado financeiro, porque a gente não está falando, né? Ele vai ter mais, uma sociedade que vai ter mais lucros, porque vai produzir mais, ela vai produzir menos, ela vai produzir mais papel, mais dinheiro, né? Ela vai ser mais rentável, né? É um absurdo isso, né? É uma sociedade do papel, né? Eu não vou fazer spoiler da Casa de Papel, mas a gente tem até um seriado, né? Sim. Que meio que discute isso, né? É uma sociedade do papel, que produz papel. É um tipo de capitalismo, não é produtor não que eu não defendo nem o capitalismo, mas esse capitalismo, essa fase do capitalismo que a gente está vivendo, não produz comida, né? Não produz alimento, não produz bem-estar, ele produz papel, produz dinheiro, né? É só isso que ele produz. Produz commodity, né? Produz soja aqui na nossa região. Eu sou de uma região que produz soja e agora vai produzir veneno e não vai produzir mais orgânico, né? Quer dizer, que país é esse, né? Eu acho que é a grande pergunta. Agora, para a gente avançar aqui, falando aqui em termos você falou de deixar o Estado mais enxuto. Até tem um comentário aqui em relação às aposentadorias milionárias que a gente tem. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, a gente tem ex-governadores, viúvas, ganhando aposentadorias. É um modelo aí que todo mundo fala que vai trabalhar para cortar, mas eu gostaria que você desse a sua visão sobre o que tem, sobre isso que não é só aqui no estado, mas a nível, nacional. Até nessa discussão aí que a gente está tendo aí do reajuste dos servidores públicos, né? Parece que vai ser aprovado 1% para determinados servidores e para outros vai ser o 2, alguma coisa lá. Eu gostaria que você desse a sua visão sobre isso. Sim, é um absurdo. Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente conversava também, sobre a gente viver num país, né? No estado e no país também, onde as elites dominantes não abrem mão de privilégios nenhum. Então é engraçado, porque daí você vai ver isso refletido para as outras áreas. Você vai ver no judiciário isso acontecer, né? É um judiciário que só tem privilégios, né? É bolsa paletó, é bolsa, né? O nome que chama? Auxílio. Auxílio paletó, auxílio moradia para quem tem casa, auxílio um monte de coisa e auxílios caríssimos, né? Não são baratos, para um determinado segmento. Os professores, né, do Estado, se a gente pensar aqui no Estado, talvez nem 1%, né, porque está nessa... Parece que a gente lutar por 1% agora é uma grande luta, né, tão absurdo que é, né. E os outros setores, né, os setores
mais ligados a essa elite política, ou que aonde essa elite política acaba participando de alguma maneira, elite política, elite econômica do país, com todos os privilégios e privilégios altíssimos, né? Eu acho que isso tem que acabar. Isso tem que acabar, isso não pode continuar. Isso é uma vergonha, isso é importante que o trabalhador e a trabalhadora saibam e reflitam sobre isso, né? Enquanto a gente luta por privilégios, a gente luta por privilégios, não, a gente luta por direitos mínimos. Essa elite luta, né? Ela se agarra a privilégios altíssimos, a privilégios inimagináveis para quem é trabalhador, né? Para quem é trabalhadora, para quem é professor, né? E dentro dessa discussão aqui que a gente tem no Estado, gostaria que se avaliasse aí, a gente estamos no 8º ano aí de governo, que o Beto Richa 7 anos e 4 meses, e agora a Cida vai encerrar esse governo. Eu gostaria que se fizesse uma avaliação desse governo sob o ponto de vista dos servidores públicos, e também gostaria que você comentasse também, já para a gente avançar mais, sobre a questão do contrato de pedágio no estado do Paraná, que o contrato vai até 2021, e até a atual governadora, faz umas 3 semanas, ela soltou lá uma matéria dando a notícia que o contrato de pedágio no estado do Paraná acabaria, né, seria encerrado. Só que isso não é notícia, porque o contrato termina em 2021, então não precisava dar a notícia que termina em 2021. Então, e a gente sabe que que nem inaugurar Paraná, um hospital que não existe, né? O Paraná tem um valor de pedágio, acho que um dos mais altos aqui do Brasil, tem até uma investigação sobre indícios de superfaturamento. Gostaria que você falasse, que é uma pergunta que eu faço para todos os pré-candidatos ao Senado. Rafael, o pedágio do Paraná é um dos mais caros do mundo, não é um dos mais caros só do Brasil, não, né? E eu acho qual o modelo que você acha que deve ser adotado em relação às rodovias? Então, eu acho que essa privatização, né, da gestão das rodovias... Concessão, no caso. Essas concessões, eu acho que elas não só precisam ser revistas, como elas precisam ser repensadas, né, quando tratadas... orientadas para o setor privado, né? Eu gosto muito do modelo, quer dizer, acho que se a gente usar os modelos aqui internos nossos, né? Você tem determinados estados que determinadas estradas que a gestão era do governo federal, por exemplo, de Santa Catarina, né? É engraçado, quando você sai do Paraná e entra em Santa Catarina, você pega estradas melhores, duplicadas, né? Não é aquele perigo que a gente tem, né? A 277 até hoje é uma estrada perigosíssima, que mata muitas pessoas, né? E é um dos pedágios mais caros do mundo, né? Lá na minha região, em Foz do Iguaçu, o pedágio está quase R$20, né? 17 e alguma coisa. Então, assim, enquanto que em Santa Catarina, uma das estradas, como é que se chama? Administradas pelo governo federal, o pedágio é R$2, R$3, R$1,50, R$1,70. Você vê, é um despropósito, né? Você fala assim, é tudo isso porque é para manter... Não, provavelmente ligado a esquemas de corrupção que a gente não tem nem como, né, assim, devem ser investigados, mas que a gente não tem, como é que se diz... tem que investigar para saber por onde que está escapando, né? Por onde que está indo todo esse... Mas você é a favor de fazer uma nova concessão? Eu sou a favor de encerrar essas concessões, né? E de delas serem coordenadas pelo Estado, né? Delas serem públicas, não serem privadas. Que é até uma bandeira que o próprio pessoal privatizar, eu sou fazer contra concessão. A privatização, Então, essas concessões, elas acabam só permitindo que esquemas de corrupção como é que se chama? Se acomodem nela, né? Eu acho que o Estado se responsabilizar pelas estradas, né, é a saída. E eu acho que o governo federal deu exemplo de que isso é possível, né?
não é, como é que se diz? Como é que se chama? Não é, um peso para o Estado, muito pelo contrário, né? Você não tem nenhum dado que diz que o pedágio público das estradas federais oneraram o Estado, oneraram, muito pelo contrário, né? Eles produziram, como é que se chama? Devolveram mais à sociedade do que essas concessões privadas que a gente vê aqui no Paraná, né? A gente quase não tem nada, né, de retorno, quase nenhum dos contratos que foram desses 20 anos, aí, quase nenhum dos contratos foram completados. Uhum. A gente sabe que no norte paranaense, e por incrível que pareça, são os pedágios mais caros e que atendem ainda as estradas piores, estão muito ruins, e que atendem, e que pegam aqueles setores, aquelas cidades, aqueles municípios mais empobrecidos do nosso estado, né? Ali deveria ser uma possibilidade de trânsito muito maior, né? São municípios pequenos que precisam, os moradores desses municípios precisam estar circulando e são impedidos de circular por essas altíssimas tarifas. Acho que a gente precisa rever, sim, muito seriamente isso. E em relação ao governo, que eu falei aqui do Beto Richa, agora a continuação da Cida, como que você enxerga? Teve aquele incidente do dia 29 de abril. Sim. Então foi um governo, principalmente o segundo mandato, né? Foi um governo muito tenso. Daí agora está essa discussão aí dos servidores públicos quanto à questão da reposição, a desigualdade entre alguns setores. Gostaria que você falasse aí o seu comentário e o que você pretende defender caso seja eleito. Esse governo é uma tragédia, né? É uma tragédia para os servidores públicos, é uma tragédia em todos os setores, né? Ele é uma tragédia, a gente discutiu agora o pedágio, né? Ele é uma tragédia em relação, eu acho que ele foi uma tragédia para a vida dos paranaenses, né? É um governo que atendeu pouquíssimos interesses de trabalhadores, ou quase nada. Eu diria, né, do ponto de vista de onde eu falo, eu sou professora, né? Nenhum interesse dos trabalhadores, né, da minha área, né? Atendeu, muito pelo contrário, quando ele recebeu os professores, né, ele recebeu com bala de borracha, recebeu com bomba de gás lacrimogênio, recebeu com, né, cacetetes, né? Recebeu mobilização de um governo antidemocrático, né, que quando os professores se manifestam, se organizam para reivindicar os seus direitos, além de bater, prende, penaliza as suas lideranças, né? Porque essa perseguição que o governo estadual, e aí agora, recente, né, da Cida, está fazendo aos professores Sim. que participaram das mobilizações. Tá descontando lá. Exatamente, descontando salário, penalizando, perseguindo esses professores, é de uma covardia que não tem tamanho, né? É de uma covardia e de um autoritarismo, porque você impede, de alguma maneira, você está mandando um recado para os professores, né? Quando você faz uma arbitrariedade dessas. Você fala assim, professor, não se organiza, não luta pelos seus direitos, porque você vai ser penalizado, né? Isso é um absurdo, isso é de um autoritarismo que não tem tamanho, né? É esse o recado, né, que esse governo está passando para a sociedade, né? Um governo autoritário, um governo que desrespeitou durante toda a sua gestão, durante, né, esses 8 anos, né, os trabalhadores e as trabalhadoras, os professores, os servidores públicos. É um governo que não tem nada de bom. Eu não levantaria nenhum ponto positivo desse governo. Muito pelo contrário, só retrocesso. Falar um pouco sobre a questão do modelo eleitoral que nós temos hoje, que você, se for eleita, vai ter que discutir isso lá no Senado. A gente sabe que o modelo de eleição diminuiu de 90 para 45 dias de campanha. Tem a questão do fundo eleitoral, aquele poder que o dirigente do partido tem de distribuir os recursos, né? A forma de distribuição entre os partidos. Então, todos esses elementos que eu estou falando dá vantagem para quem já é conhecido ou já está no mandato. Gostaria que você falasse qual o modelo de
eleitoral que se você for eleito, você vai defender? Tá, então eu acho primeiro, antes de pensar no modelo eleitoral, no sistema eleitoral, a gente precisa pensar numa reforma política de fato, né? Porque esse sistema político que a gente vive hoje, que a gente tem, que é o sistema representativo, ele é um sistema político que eu acho que em um determinado momento ele até atendeu, ele até visava atender, né, os interesses da democracia, né, mas ele é muito pouco democrático. E aí acho que dá para responder da mesma forma como você perguntou, né, tirando a interrogação da sua pergunta, mas dizendo assim, é um sistema político que é montado e é construído para reproduzir isso que a gente vem assistindo, né, do período de democratização para cá. As mesmas famílias que estão no poder há 500 anos, porque algumas dessas famílias aí já tinham direitos nas capitanias hereditárias, né, a se reproduzirem, a se manterem no poder, né. É um sistema político que é organizado para que essas famílias, essas oligarquias permaneçam e se reproduzam no poder. Não é à toa que a gente ouve falar dos filhos, né, dos netos, né? A gente tem uma tradição no sistema político brasileiro de reconduzir ao poder os mesmos, no primeiro momento, através da reeleição. E no segundo momento, quando esses mesmos já querem se aposentar, né, por terem vivenciado esses anos e anos, se aposentar como políticos, né, porque é isso que acaba acontecendo, eles conduzirem os seus filhos, eles conduzirem os seus netos, as suas noras, né, ao sistema político, né, ao parlamento, à representação. Então, acho que no primeiro momento a gente tem que reorganizar o sistema político, né. E aí eu ainda acrescentaria nessa reorganização, a reforma, né, do sistema político, eu acrescentaria uma revisão da cota de mulheres, né? A gente tem hoje a participação das mulheres na política, no Brasil, ela se dá desde 94, a partir daquela cota dos 30% para participação na política, né? Uhum. Para participação no processo eleitoral. O mínimo, né? É o mínimo. De 30%, os partidos precisam lançar de candidatas para que essas candidatas participem do processo eleitoral. Em outros países, por exemplo, na França, na Argentina, a gente tem um modelo diferente, onde a participação das mulheres ela se dá não no processo eleitoral, mas nos assentos, né? Então, que você permita que as mulheres, que 30% dos assentos, no mínimo, né, sejam destinados às mulheres que participam, coloquem seus nomes, né? Aí nós teríamos uma maior participação das mulheres na política. De 94 para cá, a gente aumentou de 6%, né, que era antes de mulheres participando de cargos políticos, para 10%, 11%. Do ponto de vista daquilo que a gente tinha antes, é uma conquista, mas é muito pequena perto de outros países. Muito pequena mesmo, né? Você tem países, o Brasil é o país com menor representação das mulheres na política, né? Uhum. E saiu agora uma pesquisa muito legal, foram pesquisados mais de 100 países, não lembro o número total, não foram todos, do mundo, e essa pesquisa ela diz que naqueles países onde você tem mais equidade, né, mais participação das mulheres na política, não é só no mercado de trabalho, você tem menos corrupção, né? E não porque são mulheres, as mulheres são menos predispostas, uhum, né? Porque daí parece que é uma coisa meio biológica, né? Porque ser mulher significa ser menos corrupta. Não, tem menos corrupção porque a equidade diminui a corrupção, né, num primeiro momento. Segundo, que as mulheres são mais preocupadas com pautas socialmente relevantes. Então, as mulheres são mais preocupadas em defender a educação. É muito difícil não é muito difícil não, porque a gente tem o exemplo do quadro negro, né? Da Operação Quadro Negro. Eu ia falar, é muito difícil você tirar dinheiro da educação, mas não é nem um pouco difícil. Mas as mulheres são mais preocupadas com pautas que têm mais relevância social, que têm mais importância para a sociedade, né? E nesse sentido elas são menos
corruptíveis, né? Elas são menos predispostas à corrupção. Não porque é mulher, mas porque tem uma outra lógica de pensar a sociedade, uma outra lógica. Então, da reforma política, eu acho que seria central se mudar esse sistema de cotas também. Certo. E com relação à reforma eleitoral que você falou... Vamos ter que encerrar, infelizmente. Tá Já bom, deu o então nosso deixa. tempo. Eu agradeço a sua participação. Imagina. E com certeza, de repente, mais para frente, aí a gente volta Falar a de conversar. novo. Aí a gente começa pela reforma eleitoral. Tá certo. Muito obrigado Imagina, e sucesso nas Rafael. eleições. Obrigada a você, obrigada a todas que estão assistindo a gente aqui nessa noite fria, né, de Curitiba. Muito obrigada. A você que ficou conosco até agora, muito obrigado, uma grande semana e segunda-feira estaremos de volta. Um abraço.